Então vamos aqui iniciar o nosso estudo da biossegurança. Como eu falei para vocês, esse tema está presente em todos os editais da área da saúde. E nós temos várias formas aí que as bancas podem colocar esse tema para vocês lá no edital, mas geralmente aparece dentro do seu programa de provas, no edital, escrito lá, biossegurança. E aí vem aquela grande dúvida, o que eu vou estudar dentro da biossegurança? Porque as bancas colocam o tema ali de forma genérica, sem especificar exatamente qual assunto, qual tema específico dentro da biossegurança. Então aqui eu já vou começar a aula trazendo para vocês essa informação. O que você vai estudar quando aparecer no seu edital biossegurança, tá? Então, pessoal, dentro desse tema, né, a gente tem, por exemplo, a Lei de Biossegurança, que é a Lei número 11.105 de 2005. Essa lei aqui, ela não costuma ser muito cobrada em provas, mas é um tema inserido dentro da biossegurança, até porque ela é conhecida como a Lei de Biossegurança. No edital, ela pode estar dentro da biossegurança ou também tem algumas bancas que especificam mesmo a lei, tá? Então, às vezes, colocam lá o número da lei, lei número 11.105 de 2005, e aí você sabe que é a Lei de Biossegurança, tá? Então, ela pode aparecer tanto isolada ali, fora do tema da biossegurança, a banca pode querer informações específicas de você sobre essa lei, ou se estiver escrito só biossegurança no seu edital, aí você deve considerar também o estudo desta lei. Essa lei de biossegurança é uma lei que trata de alguns temas que são de relevância científica e tecnológica. Ela fala aqui sobre os organismos geneticamente modificados, fala sobre células-tronco. Então, ela vai trazer aqui informações sobre esses dois temas, né, que são de relevância científica e tecnológica, com uma crescente aplicação aí em diversas áreas, não só na área da saúde, né? Então, a lei, ela estabelece normas e diretrizes para desenvolvimento, produção, transporte, comercialização, importação e exportação e uso de organismos geneticamente modificados e células-tronco. Tudo isso para garantir a segurança e a proteção ambiental e também a saúde humana. Então, conhecer a lei é fundamental para profissionais que atuam, né, em áreas como pesquisa, saúde, agricultura e meio ambiente. Esta lei também fala sobre a política nacional de biossegurança. Dentro dessa lei, a gente vai ter a instituição da Política Nacional de Biossegurança para a gestão de biossegurança no Brasil. Então, conhecer a política também é essencial, né, para a gente entender como que a biossegurança é gerida no país e qual que é o papel dos diferentes órgãos aqui, instituições envolvidos. A lei também fala sobre o Conselho Nacional de Biossegurança, tá? CNBS, que é um órgão responsável pela formulação da política de biossegurança. Então, compreender as funções desse órgão, né, e a sua composição também é importante para a gente entender a estrutura da governança em biossegurança no Brasil. Esta lei também fala aqui da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, Comissão Técnica Nacional aqui de Biossegurança, que é um órgão de caráter técnico e científico responsável aqui por analisar e avaliar os riscos dos produtos e das atividades que envolvem os organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, compreender também as funções e a composição dessa comissão técnica é importante para entender como os organismos geneticamente modificados são regulamentados no Brasil. Esta lei não costuma ser muito cobrada em provas, mas sem dúvidas é um tema que a gente precisa estudar. Lá no nosso e-book a gente tem também a abordagem desse tema, já com as informações principais dessa lei que você precisa estudar, tá? Outro tema que a gente estuda aqui dentro da biossegurança é a RDC número 222 de 2018. Essa resolução aqui, pessoal, é uma resolução que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Dentro do seu edital, a gente pode ter essa resolução dentro da parte de biossegurança, mas a gente tem também alguns editais que cobram sobre resíduos de serviços de saúde separadamente. Pode estar lá como gestão de resíduos de serviços de saúde
ou o próprio tema dentro do seu edital de forma isolada, tá? Mas dentro da biossegurança, a gente também estuda essa temática, tá? E eu vou trazer para vocês, obviamente, a aula também sobre este tema. Dentro da biossegurança, a gente também estuda a NR32, que é uma norma regulamentadora que vai falar basicamente sobre medidas de proteção à saúde dos trabalhadores dentro dos serviços de saúde. Sem dúvida, é uma das normas mais importantes que a gente tem aqui para estudar. Esse tema aqui também é abordado dentro de saúde do trabalhador, então pode estar tanto dentro da biossegurança quanto dentro da saúde do trabalhador. Outro tema que a gente tem aqui são as infecções relacionadas à assistência à saúde, que é também um tema de grande importância para a saúde pública, porque representa um risco significativo para os pacientes e para os profissionais da saúde. Então é um tema também que a gente estuda dentro da biossegurança, mas é um tema também que pode ser abordado de forma isolada, tá? A gente tem alguns editais que colocam, né, as infecções relacionadas à assistência à saúde separado ali da biossegurança, até porque é um tema que a gente realmente estuda também de forma isolada. A gente tem uma série de conteúdos que a gente fala dentro desse tema, tá? Então conhecer também os tipos de infecções, as medidas de prevenção e controle é fundamental para a gente garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais. Nós também estudamos aqui os equipamentos de proteção. Aqui a gente estuda principalmente os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, mais aplicados aqui para a gente na área da saúde, mas a gente tem também os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos conjugados, tá? Então são equipamentos utilizados para proteger o trabalhador contra riscos à saúde e também a segurança no trabalho, né? E conhecer não só os tipos de EPIs, mas como utilizá-los, como conservá-los também é importante para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Esse tema de EPIs pode estar tanto dentro da biossegurança como também dentro dos procedimentos de enfermagem, né? Porque é uma prática que a gente faz no dia a dia e na assistência. A gente tem também aqui a higienização das mãos, que é um tema que está não só dentro da biossegurança, mas a gente também estuda na segurança do paciente. A higienização das mãos a gente sabe que é uma medida fundamental para prevenir a transmissão de infecções. Então aqui a gente estuda as técnicas corretas de higienização das mãos para garantir a segurança dos pacientes e também dos profissionais de saúde, tá? A gente estuda também aqui as medidas de precaução, que são práticas que buscam prevenir a transmissão de doenças. Aqui a gente estuda as precauções de contato, precauções para gotículas, para aerossóis. Então, todas as medidas de precaução e também a forma como a gente vai aplicar essas medidas. Aqui a gente também estuda os códigos e símbolos de biossegurança, que é um sistema utilizado para identificar e comunicar os riscos, né? Riscos biológicos, físicos, químicos, que estão presentes ali no ambiente de trabalho. E a gente estuda também aqui o acidente com material biológico, que são situações que podem acontecer em diversos ambientes de trabalho, né, como laboratórios, hospitais, clínicas. Então aqui a gente estuda os procedimentos corretos para lidar com os acidentes, principalmente com material biológico. Isso é fundamental também para minimizar aqui os riscos de infecção. Basicamente, esses são os temas que a gente estuda dentro da biossegurança, tá? Então, quando aparecer para você no seu edital biossegurança, você deve considerar o estudo de todos esses temas, tá? Eu vou procurar, claro, trazer aqui para vocês também esses conteúdos, mas lá no nosso e-book você já tem o estudo aqui desses conteúdos principais. Agora que você já sabe o que você deve estudar dentro dessa temática, vamos, de fato, começar aqui o nosso estudo. Nós vamos hoje fazer uma distinção entre os conceitos de biossegurança e de biovigilância. Primeiro, vamos entender o que é a biossegurança, tá? Então, nós temos, pessoal, uma definição que vem lá da Anvisa, que define a biossegurança como um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Então, a biossegurança, gente, se a gente for fazer uma analogia, né, vamos pensar que a biossegurança é como se fosse um escudo, né, que protege a vida em todas as suas formas. A biossegurança não é uma exclusividade da área da saúde, tá? A gente aplica esse conceito aqui em diversas áreas, desde laboratórios, hospitais, até a agricultura, a indústria. Então, observe aqui que dentro, né, do conceito que a gente tem lá da Anvisa, o foco é proteger aqui, né, visar a qualidade de vida, a saúde humana e também
o meio ambiente. Então, nós temos várias situações de aplicação desse conceito. Imagina, por exemplo, um laboratório. Dentro do laboratório, a gente tem cientistas trabalhando com micro-organismos que são nocivos, que são perigosos, e sem a biossegurança aplicada dentro daquele ambiente, esses micro-organismos podem, de certa forma, escapar, né, e causar doenças, tá? Então, a biossegurança garante que os cientistas trabalhem também em um ambiente seguro, com medidas como equipamentos de proteção individual, práticas de laboratório seguras, descarte adequado de materiais biológicos. Agora, pensando aqui no ambiente de hospital. No ambiente de hospital, a gente tem pacientes com doenças transmissíveis sendo tratados. Então, a biossegurança vai evitar a propagação de doenças entre pacientes e profissionais da saúde. Isso vai ser feito com várias medidas, como o uso de EPIs, isolamento de pacientes, né, as medidas de precaução, higienização das mãos. A biossegurança também se aplica à agricultura. A gente sabe que o uso de agrotóxicos pode ser prejudicial ao meio ambiente, então a biossegurança vai trazer práticas agrícolas que são sustentáveis para minimizar esse risco. Isso inclui medidas como controle biológico de pragas, manejo integrado de doenças, o uso racional de agrotóxicos. Na indústria, a biossegurança vai se aplicar nos processos industriais, né, que podem gerar riscos biológicos, riscos físicos e riscos químicos. Então, a biossegurança vai garantir a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. Isso vai ser feito através de medidas como controle de emissões, monitoramento ambiental, treinamento de trabalhadores. Então, a biossegurança ela é fundamental para proteger a saúde, para proteger o meio ambiente, evitando a contaminação e a degradação, para garantir a qualidade de vida, né? Então, vai promover um ambiente seguro e saudável para todos. Você observa que a biossegurança envolve relações de tecnologia, risco e o homem, né? Então, ela está atrelada a essa relação aqui entre esses três aspectos. A biossegurança é uma responsabilidade de todos. O governo vai criar leis e normas que garantem a biossegurança. As empresas irão implementar as medidas de biossegurança nos seus processos. Os profissionais irão seguir as normas de biossegurança no ambiente de trabalho. A população, o cidadão, deve ter a consciência da importância da biossegurança e tomar medidas para protegê-la. Então, a biossegurança é basicamente, gente, um investimento no futuro. Quando a gente protege a saúde humana e o meio ambiente, a gente está garantindo um futuro melhor para as próximas gerações. É importante que você saiba diferenciar biossegurança de biovigilância, que são dois conceitos que as bancas adoram explorar nas questões para confundir aquele candidato menos preparado. Então, a biovigilância é um conjunto de ações de monitoramento e controle que abrangem todo o ciclo do uso terapêutico aqui de células, tecidos e órgãos humanos, desde a doação até a evolução clínica do receptor e do doador vivo, com a finalidade de obter informações relacionadas aos eventos adversos para prevenir a sua ocorrência ou recorrência. Então, a biovigilância é como um guardião que zela ali pela segurança de pacientes que receberam transplantes de células, tecidos ou órgãos humanos, tá? Então, aqui a gente fala muito de transplantes, tá? Transplantes, ok? A biovigilância aqui monitora e controla todo o ciclo do transplante, desde a doação até a recuperação do receptor e do doador vivo. O que a biovigilância faz basicamente? Ela coleta informações, então ela reúne dados sobre os pacientes transplantados, como histórico de saúde, resultados de exames, eventos adversos que podem ter acontecido. Ela identifica riscos, ela analisa os dados que foram coletados para identificar os possíveis riscos ali para os pacientes, como, por exemplo, a rejeição de um enxerto, infecções, efeitos colaterais dos medicamentos imunossupressores. Ela também previne e controla eventos adversos. Previne e controla eventos adversos. Então, ela toma medidas para prevenir e controlar esses eventos adversos, implementando medidas de segurança no processo, né, de transplante, alerta os profissionais de saúde sobre os riscos potenciais, desenvolve protocolos para o tratamento dos eventos adversos. Então, basicamente, o foco aqui da biovigilância se concentra em pacientes que receberam transplantes, né?
Enquanto que a biossegurança, a gente viu que tem um foco mais amplo, né? Porque vai abranger todos os riscos biológicos, químicos, físicos nos diferentes ambientes. Então, a biossegurança, ela envolve mais a proteção da saúde de maneira geral, de uma forma mais abrangente, e a biovigilância aqui é mais focada nos transplantados. Então, agora você já sabe a diferença entre esses dois conceitos. Para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa aula, vamos ver algumas questões para você ver como que essa parte aqui pode ser cobrada aí na sua prova. Então, a primeira questão que a gente tem aqui é uma questão da banca Quadrix, que cobrou aqui, ó, qual é a definição de biossegurança? Olha só, uma questão bem objetiva, né? Cobrando apenas o seu conhecimento sobre o que é a biossegurança, né? Qual que é a definição de biossegurança, tá? Então, vamos analisar aqui juntos as alternativas para a gente chegar aqui no gabarito. Letra A, conjunto de medidas voltadas para a prevenção, controle, minimização ou eliminação dos riscos presentes nas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e ou qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Aqui a gente tem uma definição perfeita, né, da biossegurança, tá, gente? Porque a gente viu que a biossegurança, ela é definida, né, como um conjunto de medidas que irão prevenir, controlar, minimizar ou eliminar os riscos presentes aqui em diversas atividades, né? E isso também, claro, inclui a pesquisa. A gente vai ter aqui a preocupação com a manipulação de agentes biológicos aqui nos laboratórios, vai abranger também a produção, a gente tem uma preocupação, uma cautela com a fabricação de produtos biológicos, como vacinas, medicamentos, vai ter uma relação também com o ensino, nas atividades em universidades e centros de pesquisa que envolvem aqui agentes biológicos, tem relação também com desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque a gente tem aqui a criação, né, de novas tecnologias que podem apresentar também riscos biológicos, físicos, químicos. A gente tem aqui também a prestação de serviços que envolve atividades como limpeza, desinfecção, que podem envolver exposição ali a agentes biológicos. O objetivo da biossegurança é proteger a saúde do homem, assim como está no conceito, né, proteger a saúde do homem, dos animais, também do meio ambiente, né, preservar o meio ambiente. É um conceito que busca também garantir a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, evitando contaminação e acidentes. Então, essa definição aqui é a definição perfeita para a biossegurança, tá? Portanto, com certeza, esse é o gabarito aqui da nossa questão, mas vamos analisar as outras afirmativas, tá? Letra B. São riscos para a saúde ou para a vida dos trabalhadores decorrentes de suas atividades no trabalho. Gente, a biossegurança não é os riscos, né? Pelo contrário, a gente vai prevenir os riscos, tá? Então, a biossegurança não é aqui o próprio risco envolvido, tá? A biossegurança é um conjunto de ações que vai gerenciar esses riscos, beleza? Letra C. Grau de risco associado ao material biológico manipulado. O grau de risco está relacionado ali com o tipo de agente biológico que vai ser manuseado, né? E a partir da análise desse agente biológico, a gente consegue identificar qual é o risco envolvido ali, se é um risco biológico, físico, químico, e com base nisso a gente vai estabelecer as medidas de biossegurança específicas para aquele grau de risco, tá? Mas não é aqui a definição de biossegurança, beleza? Letra D. Processos de levantamento, avaliação e comunicação dos riscos, considerando-se o ambiente e os processos de trabalho, a fim de implementar algumas ações voltadas à prevenção, ao controle, à redução ou à eliminação dos mesmos. Aqui, esse conceito, gente, está falando da gestão de riscos. Letra E, a capacidade de algum agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. Aqui na letra E, a gente não tem o conceito de biossegurança, tá? Esse conceito aqui é o conceito de patogenicidade, tá? Que é um conceito que está relacionado aqui à capacidade dos micro-organismos de causar doença em um hospedeiro aqui suscetível, tá? Então, se você sabe, né, o conteúdo, se você tem o conhecimento, a resposta certa salta nos seus olhos. Vamos ver mais uma questão aqui, ó, uma questão da banca Fundep para o cargo de técnico de enfermagem. Compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. E aí a gente tem as alternativas, né? Gerenciamento de custo, biovigilância, biossegurança e biorreciclagem.
Dentro desse conceito que está no enunciado, observe que a gente tem exatamente a definição do quê? De biossegurança. Porque a biossegurança, gente, são ações destinadas a eliminar ou controlar riscos. E lembre-se que ela está relacionada aos riscos que podem comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Então, quando você vê aqui a associação dessas 4 palavrinhas, riscos, qualidade de vida, saúde humana, a gente poderia ter aqui também a saúde animal e o meio ambiente, a gente está falando de biossegurança, tá? Então, com certeza que dentro desse conceito, a gente já tem aqui o gabarito da questão, que é a alternativa C, tá? Por que as outras alternativas não se encaixam aqui nessa definição? Letra A, gerenciamento de custo. O gerenciamento de custo, gente, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para controlar os custos, né, da biossegurança, mas não é a biossegurança propriamente dita. Letra B, biovigilância. A gente viu que biovigilância é uma área específica da biossegurança que está concentrada ali no monitoramento de eventos adversos em transplantes, tá? Então também não está aqui dentro do conceito envolvido no enunciado. E letra D, biorreciclagem. A biorreciclagem é uma técnica específica para tratamento de resíduos biológicos, mas não é também a biossegurança em si. Então, quando você olha o conceito ali, você já se lembra, né, do que é a biossegurança. Como eu falei para vocês, nessa aula a gente viu uma introdução, nós vamos ter também outras aulas sobre este tema, eu vou falar para vocês também sobre EPIs nas próximas aulas. Como eu falei para você, lá no nosso site você tem também o nosso e-book com o estudo completo da biossegurança. Acesse agora o nosso site e confira também o nosso material. Enfrenteenfermagem.com.br, este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre trazendo novos conteúdos para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.